a comunidade dos novos convertidos. Bem-vindo ao episódio 6 e eu vou falar um pouco o que aconteceu com aquelas pessoas que foram batizadas ali pelo Espírito Santo de Deus e que Pedro foi usado poderosamente falar assim, agora vocês foram batizados em nome de Jesus Cristo. Essa comunidade, eu achei isso fantástico, sabe? Essas pessoas, olha o que diz a Bíblia, né? Elas se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos, comunhão, partir do pão e na oração. Você percebe que a igreja antigamente era uma igreja viva, tanto que no livro aqui ele menciona que as pessoas vendiam seus bens e partilhavam uns aos outros, e eles queriam avançar o projeto da obra e tudo mais, porque eles entenderam no seu coração que não valia a pena criar uma vida nessa terra, sendo que uma vida eternal era muito melhor do que uma vida terrena. E essas pessoas só sentiram isso porque o Espírito Santo estava nelas, elas entenderam de forma clara como Deus podia operar um milagre na vida delas. Mas eu não falo somente de milagres materiais, muito pelo contrário, os milagres realmente espirituais. Aquelas pessoas, elas foram libertas, pessoas que provavelmente elas entendiam uma maneira do evangelho, e quando aqueles apóstolos, eles pregavam e falavam, as pessoas sentiam verdade, elas sentiam o amor de Deus, elas sentiam a presença do Espírito Santo. E isso faz eu refletir que nossa igreja hoje, e eu não estou falando sobre placa, ela não vive um evangelho muito real como deveria viver naqueles dias e naquela época. E as pessoas, elas não estavam nem aí, elas não queriam guardar seu tesouro aqui nessa terra, muito pelo contrário, elas queriam guardar suas bênçãos para o céu, porque elas sabiam que em algum momento Deus iria e vai resgatar essas pessoas. Eu fico imaginando muitas delas lá no céu. E aqui no verso 47, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E olha só que maravilha. O trabalho do evangelho, ele não para nem um segundo. Pelo contrário, a gente precisa avançar o quanto antes, porque o mesmo Deus que foi pregado naquela época, o mesmo Jesus, ele é o mesmo Jesus de hoje em dia também. Então não acha que mas naquela época era bem mais fácil. Muito pelo contrário, naquela época era muito mais difícil. Hoje nós temos um meio digital e tudo mais, tanto que você está assistindo esse vídeo agora aqui pelo YouTube. Inclusive já se inscreve aqui nesse canal, que todo dia basicamente tem um episódio novo aqui. Comenta aqui para que a gente possa fazer com que o algoritmo entenda que esse vídeo está sendo relevante, tá bom? E a gente tem que também pregar, né? Então talvez você, por esse vídeo curto, você não gosta de assistir aquelas pregações longas e tudo mais, possa estar sendo atingido. E eu posso te falar uma coisa? Você é um novo convertido. Não ache que a vida nessa terra é uma vida de bens maior. Pelo contrário, escuta bem o que eu estou falando, antes de finalizar esse vídeo. Deus está te chamando nesse exato momento para fazer uma obra na tua vida, para que através da sua vida outras pessoas também possam ser salvas. E isso é uma responsabilidade que Ele vai cobrar de você. Entenda bem, Ele vai cobrar isso de você. Mas não ache que a cobrança de Deus ela é uma cobrança que nem do homem, que vai ficar te perturbando. Muito pelo contrário, é uma cobrança do bem. Uma cobrança que Ele fala assim, meu filho, eu te alcancei. Você lembra quando você está assistindo aquele vídeo lá no YouTube? Pois é, eu te alcancei. Agora faço por outras pessoas da mesma maneira que eu fiz por você. E eu não faço ideia com quem eu estou falando nesse exato momento. Mas se você está assistindo o vídeo agora, nesse minuto 3:29, é porque você sabe que Deus está falando com você. E se você está escutando até agora, eu quero fazer uma oração especial pela tua vida. Oremos então. Querido bondoso Deus, muito obrigado pela dádiva da vida, pela oportunidade de te servir, e que essa série Atos possa alcançar muitas pessoas para Cristo. Gratidão nós te damos por tudo. Graças eu te dou por esse telespectador, essa telespectadora que está assistindo esse vídeo, que nós possamos avançar o Evangelho de Deus. Assim como aqueles novos convertidos puderam também fazer por outras pessoas, nós possamos também fazer por outras pessoas também. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Já deixa teu like, teu joinha, se inscreve e vamos avançar a obra. Até o próximo episódio. Valeu!